Sob os músculos poderosos de Luzia Homem. Luzia Homem. Olá, caro discente e ouvinte que está ouvindo este podcast de Camões a Clarice. Quem fala com vocês é a host Isadora e dessa vez a gente adentrou, no nosso naturalismo brasileiro. Eu não vou falar tanto sobre o naturalismo, porque essa questão de falar sobre as características dessa escola, como ela funciona, contexto histórico, a gente já vai ter a nossa discussão na nossa mesa redonda comigo, com a Jéssica e com a Inês. Então a gente vai falar, na verdade, nesse episódio, que é um diário de leitura, sobre uma obra cearense, de um autor cearense, que é a obra Luzia Homem, de 1903, e lançado pelo autor cearense Domingos Olímpio. Mas antes da gente adentrar na obra em si, vamos saber um pouquinho sobre o autor e depois a gente passa para a obra. O autor, na verdade, o Domingos Olímpio, ele tem o nome dele completo como Domingos Olímpio Braga Cavalcante. Ele nasceu em Sobral, em 1850, e ele é comumente chamado de Domingos Olímpio. Ele é um dos grandes representantes, na verdade, um dos principais representantes da prosa naturalista brasileira. E ele também é denominado por alguns teóricos como um dos principais representantes do que seria o realismo exterior. Lembra que a gente falou dentro do realismo que na época que estava ocorrendo o realismo estava acontecendo o naturalismo e o parnasianismo. E normalmente o naturalismo não é reconhecido por alguns autores. Então acontece de o naturalismo às vezes ser chamado também de realismo. Ele era republicano e abolicionista. E ele ganhou um grande renome a partir do seu romance Luzia Homem, que, como eu já disse, foi lançado em 1903. Agora que a gente soube um pouquinho do autor, bem, vocês perceberam que foi bem pouquinho mesmo, vamos saber um pouco sobre a obra. E aí a gente vai conversar sobre a questão dela ser naturalista, como ela se encaixa nessa escola. Na verdade, existe uma questão em relação a Luzia Homem ser naturalista, tá, pessoal? Em relação à obra. A obra Luzia Homem nos traz a história da protagonista Luzia, que mora no interior do Ceará. E essa história, ela passa-se durante a seca de 1867. Essa época ela foi marcada muito pelo êxodo das pessoas em busca de melhores condições de vida. Então, no caso, Luzia, junto com a mãe dela, que é a dona Zefa, elas acabam integrando um grupo de retirantes que tentam migrar do sertão do Ceará para o litoral do Ceará. Mas, no entanto, no meio do caminho, elas acabam enfrentando dificuldades e elas acabam tendo que se estabelecer na cidade de Sobral. E nessa cidade, a Luzia ela acaba começando a trabalhar duro numa construção de uma penitenciária, que é a penitenciária sobralense. E ela logo recebe, por causa da força dela, porque ela tinha uma força física. Ela era muito bonita, mas ela tinha uma força física que aí ela acaba recebendo a alcunha de Luzia Homem, porque ela tem tanto características femininas quanto características masculinas. A Luzia, ela acaba chamando a atenção de muitas pessoas, principalmente por conta da força dela superior à de qualquer outra mulher. Mas ela acaba despertando o interesse de duas figuras masculinas dentro da obra, que são o Alexandre, que é um rapaz trabalhador e que é amigo da Luzia, e que ele vai demonstrando seu afeto ao decorrer da história por ela, e que ele também deseja casar-se com ela, né? E a gente tem o Crapiúna, que é um soldado horrível, é um soldado péssimo, de maus bofes, como a gente pode chamar, e que ele acaba nutrindo um desejo lascivo pela personagem. Bem, resumindo, é basicamente isso. A obra Luzia Homem, ela é uma narrativa em terceira pessoa.
Ou seja, a gente tem um narrador onisciente, um narrador observador, que ele consegue vislumbrar todos os pontos da história e nos contar acerca destes pontos. Esse narrador, ele não está presente na história. É um narrador em terceira pessoa, então, como ele é só observador, ele não participa da história. Ele só observa mesmo os acontecimentos e nos traz os acontecimentos. Dentro da linguagem que a gente tem da obra, nós temos duas formas de narrativa. A linguagem formal do narrador e a dos diálogos dos personagens, que acabam fazendo uso de linguagem informal. Mais especificamente, da região da época do Ceará. Então, nós temos essas duas linguagens sendo apreciadas dentro da obra. Os personagens da obra, eles se tornam personagens que a gente chama de planos, que são personagens que eles não mudam as características deles ao decorrer da narrativa. E o tempo da obra, ele é cronológico e o espaço físico. Bem no início eu falei que existem umas questões em relação de Luzia Homem ser uma obra naturalista. Bem, apesar da obra trazer determinadas partes que a gente pode considerar naturalista, essa obra ela também acaba flertando com outro período literário que é conhecido como romantismo. E isso pode se perceber em relação aos personagens da obra. A gente pode perceber isso em relação a Luzia e Alexandre, que são personagens bons, então por eles serem personagens bons e sofrendo toda a dificuldade amorosa, eles se encaixariam mais numa questão romântica, enquanto a gente tem um Capriúna, que é um personagem totalmente desvirtuoso, que não apresenta nada de bom, e aí também ele tem atitudes que são consideradas mais de personagens que estariam no naturalismo. Então a gente tem essas duas pontes, essas duas dualidades dentro da obra. Bem, mas como Isadora eu posso saber que Luzia Homem é uma obra que poderia se encaixar no romantismo em vez de naturalismo? Como eu posso ver isso na própria personagem da Luzia? Bem, tem algumas cenas da obra que a gente vê que a Luzia ela apresenta trejeitos do que seriam as donzelas românticas, que é a questão da pureza, da fragilidade, da resignação. Para quem não sabe o que é resignação, deixa eu explicar. É a questão de submissão. A Luzia ela é muito submissa às vontades das pessoas ou do seu próprio destino. Ela aceita o seu próprio destino dentro da obra e ela também faz de tudo assim pela mãe dela, pelo Alexandre. Então ela é bem submissa, a Luzia. E também tem a questão do pudor. Eu vou ler alguns trechos que vocês podem notar acerca da obra que apareçam essas questões e que fica claro como a Luzia ela traz essas características. Sob os músculos poderosos de Luzia Homem estava a mulher tímida e frágil. Aí nós temos essa também. Luzia ficou resoluta a enfrentar de ânimo sereno o destino e aparelhada para suportar com os mais dolorosos lances da adversidade. Tem uma fala da personagem Terezinha, que é amiga da Luzia, que ela observa essas características também românticas da Luzia, que ela fala: quem me dera ser como Luzia, moça de respeito e de vergonha. E por que eu trouxe a Terezinha? Porque tem um ponto dentro da obra que a Terezinha e a Luzia, que é o primeiro encontro entre as duas personagens, que a Luzia ela se sente envergonhada sobre a própria nudez e acaba pedindo para Terezinha uma roupa para ela acabar se vestindo. E aí há esse diálogo, ó. Não tenha receio, senhorita Luzia. Sou eu, disse Terezinha, tirando o pote sobre a areia. Vim também lavar-me com a fresca. É tão bom neste tempo de calor. Pode molhar o corpo. Dê minha camisa, por favor, suplicou Luzia, transida de pejo, apontando para a roupa amontoada. Você tem vergonha de outra mulher, Luzia? Você percebe que a Luzia ela é acanhada, né?
em relação à própria nudez. Apesar dela ser mulher e estar em frente a outra mulher, ela se sente constrangida. E, bem, a gente sabe que a Luzia tem trejeitos masculinos, mas tem cenas em que mostra que ela é simplesmente belíssima. E acaba que são características que mostram que a personagem ela traz características das donzelas românticas. Então, apesar de a gente estar com a obra no naturalismo, ela acaba trazendo uns trejeitos românticos dentro dela. E também a gente tem a questão do Alexandre e do Capriona, né? Que são os dois personagens masculinos da obra. E que eles também apresentam determinadas características que dá pra gente perceber que um seria o típico herói romântico. O outro, ele realmente se torna o que o meio dele mostra que ele é, que é o Capriona. O Alexandre, ele é o típico realmente herói romântico. Ele é cavalheiro, ele é gentil, ele é amável, ele é bondoso, ele é protetor dos indefesos, ele é um homem trabalhador e as características dele ficam bem apontadas quando a Terezinha acaba se referindo sobre ele para a Luzia. Vocês percebem que a Terezinha aqui, ela mostra pontos importantes para a gente ver acerca de alguns personagens. A Terezinha acaba dizendo isso para a Luzinha. Não encontrará homem de bem igual a ele. É pessoa de consideração e procedente de boa família. Dizem que deixou moradas de casa e uma fazenda nos Crateús, mas essa desgraça da seca acabou com tudo e o obrigou a andar trabalhando para arranjar um bocado para comer. Então você vê que o Alexandre, ele não tem medo de enfrentar as coisas. Ele é um homem de bem, como a própria Terezinha fala, mas ele teve coragem de abandonar tudo dele por conta da seca, também que nem a própria Luzia fez, mas também ele não tem medo de trabalhar e ele trabalha para arranjar o que é preciso para comer. A gente também tem o Capriona, né? E o Capriona, ou personagem chato, gente, ou personagem insuportável. Ele é um soldado totalmente infame, ele é metido e até no início da obra, a própria Terezinha acaba por sentar como ele é visto como um criminoso. Ele, dentro da obra, ele acaba sendo meio que um perseguidor da Luzia. Cara, ele é literalmente um stalker e completamente ele é aqueles literalmente psicopatas, tá? E ele é um perseguidor totalmente obsessivo da Luzia. Esse momento, que a gente pode até ver que ele é um perseguidor, dá pra ver em determinados trechos. Tem vários trechos da obra que mostra isso, mas um deles que eu vou ler pra vocês é esse, ó. Entrou a acompanhá-la, a persegui-la por toda parte. Nas horas de trabalho na penitenciária, nas caminhadas ao rio e a rondar durante a noite pela vizinhança da casinha velha, lá para as bandas da Lagoa do Junco, onde ela morava com a mãe, velha e enferma, a boa santa tia Zefa. Vocês veem que ele tá em todo local. Então, ele tá perseguindo ela. E até nessa parte fala, a persegui-la por toda parte. E aí ele fala que ele vai até onde ela tá trabalhando, ele vai até onde ela tá caminhando, tipo, as caminhadas que ela vai, ele fica rondando a casa dela. Gente, nessa época, como ele era um soldado, não dava pra chamar a polícia. Mas, gente, que vontade de, tipo, cara, me erra, me esquece. Finge que eu não existo porque eu não estou interessada em te dar vontade, mas... Ai, é tão triste essa obra. Sim, gente, é muito triste como a obra da Luzioma acaba se desenvolvendo. Ah, mas professora, a gente só vê essa dualidade de romance, naturalismo entre os personagens deles, entre eles por conta das características dos personagens. Não, gente, a gente também pode notar uma diferença em relação ao sentimento. Tanto o Alexandre quanto o Capriona, eles se interessam por Luzia, como eu já disse. No caso do Alexandre, o sentimento do Alexandre é um sentimento que ele quase endeusa a Luzia. A Luzia, para o Alexandre, é quase uma santa.
Enquanto por Crapiúna, a Luzia é vista como algo carnal. É só o sentimento, perdão pela palavra, o sentimento dele, a paixão dele é uma paixão sexual, uma paixão pelo corpo, só por desejo. Como a gente pode ter uma noção acerca desses sentimentos? Bem, eu vou citar a fala do Alexandre e depois eu vou mostrar um trecho que tem do próprio Crapiúna falando também sobre o sentimento dele com a Luzia. Olha, o Alexandre fala isso. 100 anos que viva, terei sempre diante dos olhos e do pensamento a sua figura de cabelos soltos, rompendo a multidão com o Raulino nos braços, como se fora uma criança. Lembrava-me um registro do anjo da guarda, levando a alma de um inocente para o céu. Você percebe que o sentimento do Alexandre é um sentimento puro, sincero, devocional, porque ele fala que o registro da Luzia é como se fosse um anjo da guarda. Ele acaba tendo até um certo olhar idealizado da Luzia, né? É o que acontecia com os heróis românticos. Eles idealizavam tanto a amada que a amada às vezes se tornava inalcançável e acabava muito triste a obra, né? Normalmente os amores acabavam ou em tragédia, quando terminavam em finais felizes, passavam por toda a dificuldade. Então, é muito perceptivo isso. Tipo, que ele endeusa, ele coloca a Luzia em outro patamar. Ela é, tipo, realmente uma deusa. Enquanto o Crapiúna, os sentimentos dele não são os melhores, né? É um sentimento até que a gente diz animalesco. Então, nesse aspecto animalesco, a gente vê a questão do sentimento de um aspecto naturalista da obra. Porque ele se comporta como se estivesse realmente sendo um animal vendo uma presa e querendo ir atrás dela. Eu vou ler aqui um trecho da obra que dá pra gente visualizar essa parte do Crapiúna, tal. Quando a vejo, ardo por dentro. Dar-me vontade de reinar, mas fico quieto e mudo como cascavel de tocaia, esperando a minha vez para dar bote certo. Então nem reza de cigano, nem oração de padre velho a livra de mim. Eu caço homem de tenência. Quando vira a cabeça para uma banda, nenhum diabo aí endireita. Vocês percebem que ele usa o termo até cascavel para se referir a ele, e ele fala que ele vai dar um bote, como se a Luzia fosse uma presa para ele. Realmente é algo com sentimentos de um predador. E o Crapiúna, ele tem esses sentimentos muito voluptuosos, brutos, obsessivos. O cara persegue a menina. Ele literalmente tá em todo canto que ela tá. Então, durante diversas passagens da obra, quando o personagem acaba não sendo correspondido em relação aos avanços que ele dá na Luzia, chega um ponto que ele começa a tratar ela mal, só pra, tipo, dizer assim, se você não me quer, ninguém vai te ter. Literalmente é isso. Tá, mas outras características que a gente pode ver do naturalismo. Bem, tem uma característica que é muito associada ao naturalismo, que é a questão da presença da religiosidade. Então a gente tem crendices populares, devoção vinculada a diversas vezes ao catolicismo, mas essas características também podem ser consideradas românticas. Tem uma cena na obra que mostra que essa característica pode ser um pouco romântica por conta da crendice que as personagens delas recorrem a santos católicos e pedem para que esses santos eles tenham tanta fé que com esses santos que eles acreditam que as adversidades que eles enfrentam serão resolvidas através de uma intervenção divina. E tem uma cena, literalmente, da obra que o narrador ele fala que a Luzia ela vai até a igreja para procurar refúgio e conforto, porque ela tá tão mal como ela tá sendo tratada, como a mãe dela, o que tá acontecendo com a mãe dela, que ela meio que reza pela mãe, pelo Alexandre,
e pela Terezinha. Porque chega um ponto que o Alexandre, na obra, ele é preso. E ela, assim, a Luzia, ela se preocupa com todo mundo. Literalmente, ela se preocupa com todo mundo. Então, o narrador, ele fala o que ela faz na igreja, assim, tipo, realmente pedindo por essas pessoas. Ele fala, ó: prostrada à meia sombra de um confessionário de jacarandá, salientemente adornado de arabescos estranhos, absorta em sincera prece, ela ouviu a missa, celebrada pelo vigário Vicente Jorge de Souza, cuja voz sonora e forte recitando as orações do ritual. Rezou pela mãe entrevada, por Terezinha, rendeu as graças a Deus pela libertação de Alexandre, e quando se ergueu a hóstia ao ruído de peitos percutidos do som argentino da campanha tangida pelo sacristão, pedir ao Pai Celestial perdão para os algozes que o flagelaram e o crucificaram, se apiedassem do infeliz soldado, vítima da insânia de uma paixão brutal, e como esse generoso impulso rompesse, seus olhos fitos no doce semblante da imagem da Virgem, e alchofraram de pranto, lágrimas de reconhecimento, porque Deus se compadecera de Luzia ao mundo, ouvir a sua prece. Vocês percebem que a Luzia, ela se preocupa com todo mundo. Ela pede para que Deus se compadeça dela e das pessoas à sua volta. Ela agradece que o Alexandre foi libertado, porque ele foi preso, né? Então ela realmente estava muito preocupada com ele. Ela agradece pela libertação dele. Ela reza pela amiga dela. Ela reza pela mãe dela. E ela chega a rezar até pelo Crapiúna, que para ela ele foi assolado por um desejo brutal e exacerbante e que ele não, supostamente, ele não teria culpa desse sentimento. Então ela literalmente ela pede até pelo inimigo dela, pelo vilão da obra, porque aqui tem um vilão, literalmente. E aí você vê o quão bondosa a personagem chega a ser, que ela se importa até com a pessoa que faz mal a ela. E assim, o grande ponto que mostra que a obra seria naturalista é o final da obra, quando a Luzia está fugindo e ela tenta salvar a Terezinha. Por quê? Porque ela está fugindo e quando ela está fugindo ela, o Alexandre, se eu não me engano, a Terezinha, e o Capriúna acaba fazendo a Terezinha de refém para que a Luzia não fuja com o Alexandre. E quando a Luzia defende a Terezinha do Crapiúna, ela meio que se taca com ele. E nisso, o Crapiúna tenta matá-la. E no fim, ela é atingida pela faca que ele está usando, que acaba atravessando o seio dela, e isso é descrito. Só que nos seus últimos resquícios de vida, a Luzia ela consegue continuar brigando com o Crapiúna e ela crava a unha dentro dos olhos do Crapiúna e acaba arrancando um desses olhos antes dos dois caírem no precipício. Esse final é tipicamente naturalista, é o final mais forte da obra, porque é realmente descrito como essa cena. E você fica assim, com uma ânsiazinha de realmente passar mal. Então eu vou ler pra vocês essa cena. E assim, se vocês não quiserem, vocês podem pular pro final aqui, porque pode ser que acabe não fazendo bem pra vocês, né? Ébrio de luxúria, exasperado pela invocação de Alexandre, o monstro recobrado o alento, acometeu-se a rugindo. Luzia aconchegou ao peito as vestes laceradas e com a destra tentou-lhe carrotear o pescoço. Súbito, ela lhe cravou as unhas no rosto para afastá-lo e evitar o contato afrontoso. 2 gritos medonhos restrugiram na grota. Crapiúna, louco de dor, embebedera-lhe no peito a faca e caía com o rosto mutilado, deforme, encharcado de sangue. Mãezinha, balbuciou Luzia, abrindo os braços e caindo de costas sobre as lajes. Porém, mesmo com esse final tipicamente naturalista,
a gente pode fazer meio que uma alusão a uma divindade, a uma santa, na verdade, da Igreja Católica, que é Santa Luzia, que é uma santa que teve os olhos dela arrancados por um soldado a mando de um imperador, que é o Diocleciano, por ela não acabar se convertendo ao paganismo. E como a santa, a personagem Luzia, que é a personagem título da obra, a nossa protagonista, ela meio que se torna uma mártir. Porque o que acontece no final da obra é descrito ela tão belíssima como se ela realmente fosse uma divindade. E essa característica se torna algo romântico. Além do fato que, não tem um final feliz do casal, né? Que o Alexandre e a Lúcia acabam não ficando juntos. O que é uma característica também romântica. Então, no final da obra, é dito assim, ó. Luzia, hirta e lívida, jazia seminua. Nos formosos olhos, muito abertos, parecia fugir ainda o derradeiro alento. Os cabelos, numa desordem, escorriam pela rocha forrada de lodo e caíam no regato, cuja água, correndo em um muro lâmure, brincava com as pontas crespas das ventosas madeixas flutuantes. Na destra crispada, encastoado entre os dedos encravados nas unhas, este pardo no reforço extremo da defesa, estava um dos olhos de Capriona, como enorme opala, esmaltada de sangue entre filamentos coralinos nos músculos orbitais e os farrapos das pálpebras dilaceradas. Sobre o seio, atravessado pelo golpe assassino, demoravam tintos de sangue, como se desses se reflorissem cheios de seiva, cheios de fragrância, os cravos murchos que lhe dera Alexandre. Que é um fim muito triste, a gente torce muito pela Luzia, que dê certo ela fugir, que dê certo ela e o Alexandre fugirem, que a Terezinha também consiga, que a mãe dela consiga, e no fim ela acaba morrendo. É muito triste. É um dos finais mais tristes de uma obra literária, assim. Eu chorei muito, tá, gente? Mas é uma obra, assim, riquíssima, que vocês devem conhecer. Além de vocês poderem ver se vocês consideram a obra naturalista ou romântica. No meu caso, eu não minto que eu considero a obra mais romântica do que naturalista. No entanto, como existe essa polêmica em relação à obra, é necessário se ver. Por quê? Porque a gente diz, as obras não podem se encaixar dentro de uma caixinha. Então, talvez o fato de Luzia Homem ser considerada naturalista é pelo fato dela ter sido em 1903, que é o período em que estava acontecendo esse período histórico em que é classificado as obras literárias, que é do realismo ao parnasianismo, né? Que é o realismo, naturalismo e parnasianismo. Então, essas três escolas estavam acontecendo ao mesmo tempo, aí lançaram Luzia Homem e eles classificaram assim, como a obra foi lançada nesse período, ela é naturalista. Mas também, talvez a obra seja romântica, só tenha sido escrita num período que não era o período do romantismo. Mas isso eu deixo para vocês decidirem. Leiam a obra Luzia Homem, conheçam essa obra do Domingos Olímpio e vejam se vocês acham que Luzia Homem é romântica ou se ela é naturalista. E voltem aqui no episódio para me dizer o que vocês acham sobre ela. Se vocês já estiverem lindo, então comentem aqui e digam assim, não, eu considero Luzia Homem uma obra romântica. Não, eu considero Luzia Homem uma obra naturalista. E me digam o porquê disso, vocês podem dizer. Claro, se vocês estiverem ouvindo o de Camões da Clarice pelo YouTube, curtam o vídeo, compartilhem, comentem nos comentários. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. Se vocês estiverem ouvindo a gente pelo Spotify, não esqueçam de seguir a gente, também compartilhar alguns episódios. E claro, vocês podem entrar em contato com a gente através da nossa rede social, o Instagram, @decamõesaclaricepodcast. E também vocês podem entrar em contato com a gente no nosso Gmail, que é decamõesaclaricepodcast@gmail.com. E eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido um pouquinho da obra,
um pouco do que é trazido na obra. Eu sei que eu misturei um pouquinho de conceitos românticos, um pouquinho de conceitos naturalistas, falei rapidamente sobre a obra, sobre o autor, mas eu espero que tenha ficado claro e que vocês tenham curtido essa obra apaixonante que é Luzia Homem.